Então, pessoal, a aula de hoje será uma continuação do capítulo 11, tá? E o capítulo 11, como vocês já sabem, tem por título As Leis Naturais. Então, nós estamos fazendo uma reflexão sobre as leis naturais na visão da religião espírita, tá? Então, nós estamos estudando de maneira mais profunda o espiritismo. Então, pessoal, existe uma lei natural, nós podemos também chamar de lei divina, que é a lei da reprodução, tá? Então, essa lei da reprodução está relacionada ao fato, à pergunta: ou eu tenho ou eu não tenho filhos em minha vida? Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Tá? Então, é próprio do ser humano o desejo de ter filhos, porém, no mundo moderno, os filhos são vistos como um estorvo, como um peso, tá? Principalmente em países europeus. Geralmente as pessoas em países ricos, tá? Elas têm no máximo 2 filhos, e olhe lá, geralmente um, ou talvez nenhum. Por quê? Porque a economia, o trabalho, a questão de querer liberdade no mundo moderno, ela causa uma certa estranheza em se ter mais de um filho. Tá? Dá muito trabalho, custa dinheiro. Isso se reflete hoje também nas nossas famílias. Não muito nos países de terceiro mundo, mas é uma realidade muito concreta em países de primeiro mundo. Por exemplo, na China também. Geralmente o casal tem um filho, tá? Porque o mundo é muito concorrido e não há tempo para criar, educar, custa muito, etc. Então, qual é a sua opinião sobre isso, pessoal? Então, é uma lei natural, tá? Que entra em choque com o conceito que a gente tem de modernidade, tá? Então, esta vida corrida que nós levamos, fala assim, nós levamos as pessoas adultas, né? As crianças devem estudar e brincar, tá? Então, esta vida é uma vida que merece ser vivida ou ela está entrando em choque, tá? Com esta lei divina chamada de lei da reprodução? É uma pergunta a ser feita. Então, ter ou não ter um filho, tá? É um assunto que nós estamos vendo e que nos faz lembrar da lei da reprodução e que entra em choque com o dilema da vida moderna, que é uma vida sem muito tempo, que é uma vida de trabalho, que é uma vida de ocupação, tá? Então, esta lei da reprodução, ela está sendo sufocada pela modernidade, tá? Quem está certo? A modernidade, com a sua vida desenfreada, com a sua vida corrida, digamos assim. Então, pessoal, há muitos sociólogos, psicólogos, filósofos que fazem críticas severas ao nosso modo de vida atual. Eles dizem que as pessoas na Idade Média eram mais felizes do que as pessoas de hoje, porque elas tinham um sentido de vida, elas tinham tempo de contemplar a natureza, elas tinham tempo de rezar. Então, é bom analisar a sociedade atual, tá? E se você vê que não é um caminho bom, tentar mudar, tá? Porque quem faz o mundo somos nós. Então, hoje é mais fácil controlar a reprodução pelos diversos meios anticoncepcionais, tá? Isso faz com que o ato de ter filhos possa ser algo planejado e até mesmo negado, tá? Fique bem claro, pessoal, um parêntese aqui, que a Igreja Católica ela é contra, tá, os métodos anticoncepcionais, tá? Ela não aceita. Ela acha que a vida, a reprodução, ela tem que ser feita de maneira natural, sem nenhum meio externo para interferir
nessa escolha do homem e da mulher em ter filhos ou não ter filhos. Então, anticoncepcional, o que é? Tá? Geralmente a gente tem uma ideia sobre o que é o anticoncepcional. De maneira simples, anticoncepcional é um meio externo, tá? Do qual você utiliza para controlar a natalidade, tá? Com relação à atividade sexual. Tá? Mais ou menos isso, no sentido bem simples. Segundo todas as religiões, o nascimento de uma criança e a graça de ser pai ou mãe são presentes de Deus, porque trata de uma alma que nos chega às mãos para que a ajudemos no percurso da vida. Tá? Então as religiões dizem, olha, ter filhos é um presente de Deus, tá? Mas a modernidade prega, devemos ter filhos ou não, tá? No máximo um. Então fica um levantamento para aprofundarmos, tá? Neste sentido, a relação entre a modernidade, o nosso modo de vida atual e a lei da reprodução, tá? Que diz que sem a reprodução não haveria continuidade da vida, tá? Por isso, uma criança gerada é uma das coisas mais importantes e sagradas e deve ser amada e cuidada, tá? Então, essa é uma lei de Deus segundo o Espiritismo. Pessoal, há com referência à lei da reprodução a questão da natalidade, tá? Do controle de natalidade, e há também a questão da mortalidade, tá? Natalidade e mortalidade infantil. Ou seja, recém-nascidos estão morrendo a taxas alarmantemente altas em países pobres, disse o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a chamada UNICEF. Tá? Então, pessoal, é uma triste realidade hoje que constatamos em países pobres a taxa de mortalidade de recém-nascidos. Tá? Então, se as crianças estão morrendo em países pobres, há uma coisa errada lá. Tá? Há uma coisa errada que está em choque com a lei da reprodução, que é o direito da criança de viver plenamente. Então, o UNICEF é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Tá? A sigla UNICEF é uma sigla de iniciais inglesas, tá? Que traduzida fica Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. O que eu quero dizer, pessoal, é que vocês percebem a ligação entre os temas religiosos e o nosso modo de viver, o nosso dia a dia, estão muito interligados. Tá? Então, estudar a religião é estudar a nós mesmos, aos outros, como nos comportamos, como agimos, o que é certo, o que é errado. É um grande desafio que o Brasil ainda enfrenta, tá? Em pleno século XXI. Que desafio é este? A mortalidade infantil. Tá? Globalmente, nos países de baixa renda, a média de mortalidade é de 27 mortes para cada mil nascimentos. Então, em países pobres, ao nascer 1.000 crianças, 27 morrem logo, tá? Então, é uma taxa muito, muito alta. Enquanto que no Japão, um em cada 1,1 mil recém-nascidos morre no primeiro mês de vida. E no Paquistão a taxa é de 1 a cada 22 bebês. Se no Japão, 1 em cada 1.100 recém-nascidos morre, no Paquistão, 1 a cada 22 bebês recém-nascidos morrem. Vocês podem ver que a questão da saúde pública interfere também na questão da lei de Deus, de amor ao próximo, tá?
A questão da vida e da morte está muito ligada ao modo como nós encaramos a vida, como nós cuidamos do outro, tá? Em questões até mesmo financeiras. Uma das grandes lutas do ser humano para viver bem em sociedade tem sido a conquista da liberdade de expressão, isto é, a possibilidade de expressar suas opiniões. Então, conseguir falar, conseguir defender as leis naturais, as leis de Deus, é um direito de todos nós. Tá? Há países em que a liberdade de expressão é totalmente restrita. Tá? Você não pode dizer o que pensa, o que sente. Felizmente no Brasil, ao menos isso, minimamente, nós temos essa capacidade de, de expressar as nossas opiniões, seja através de jornais, revistas, internet, etc. A democracia atual é o sistema que admite, ao menos em teoria, a liberdade de expressão. Há países que não adotam um sistema democrático usando de violência. Então, em teoria, tá? Em ideia, a democracia ela é um sistema que nos ajuda a defendermos, tá? Aquilo em que acreditamos. Por exemplo, as leis naturais. Se nós acreditamos nas leis de Deus, então nós temos esse direito de, através da crítica, através da análise, defendê-las. Tá? Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos alguns tópicos relacionados às leis divinas, chamadas também de leis naturais. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço.